sexta trombeta, a medição do santuário. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 2. Antes de analisarmos a medição do santuário, temos que entender como ele será novamente erguido. O profeta Ezequiel fala dos dias que precederão a reconstrução do templo dos judeus, exatamente no lugar onde hoje existe a mesquita muçulmana. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois meu zelo, no brasume do meu furor, disse que, naquele dia, será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estarão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 18 a 23. A sexta trombeta revela que a terça parte da humanidade será destruída. Isso deverá acontecer através de uma guerra mundial com o uso de armas nucleares. Acreditamos que essa guerra terá início no Oriente Médio, tendo em vista que os 4 anjos da guerra serão soltos junto ao rio Eufrates. Cremos também que isso seja uma visão antecipada da luta final dos povos em Armagedon. É justamente aí que entra a reconstrução do templo, pois para isso o domo da rocha e a mesquita de Omar terão de ser arrasados ou destruídos, a fim de dar lugar à construção do terceiro templo em Jerusalém, porque o templo dos judeus não poderá ser erguido em outro lugar, senão onde está a mesquita muçulmana. Mas para que isso se torne realidade, somente uma guerra na qual os judeus tomem à força o espaço onde se encontra a mesquita, ou então um terremoto. Estamos convictos da segunda opção, pois dificilmente os judeus tocarão no santuário muçulmano, já que estão fazendo acordos de paz com todo o mundo árabe e até reatando laços diplomáticos com a Igreja Católica. Segundo a profecia de Ezequiel, o próprio Deus causará uma destruição da mesquita, pois como está escrito, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 19. É aí que os judeus tomarão posse da antiga Jerusalém e reerguerão o terceiro templo tão esperado por todo o mundo sionista. Se analisarmos atentamente o capítulo 11 de Apocalipse, vamos constatar que os acontecimentos ali relatados são realmente uma parte do capítulo anterior, onde o anjo poderoso, ou Senhor Jesus, toma posse da terra ao colocar os seus pés sobre ela. E também, no final do capítulo 10, esse anjo forte parece ordenar ao apóstolo que continue profetizando. Mas aqui no capítulo 11, João recebe uma nova ordem: dispõe-te e mede o santuário de Deus. Parece então haver uma relação íntima entre o final do capítulo 10 e o início do capítulo 11, pois a ordem vem do Filho de Deus, por meio do juramento de que já não haveria mais demora após a sétima trombeta. No capítulo 11, encontramos-nos no meio da 70ª e última semana de anos que profetizou Daniel, ou seja, na segunda metade da grande tribulação. Na verdade, Jerusalém é o centro das decisões celestiais. Tudo foi decidido lá, onde Deus estava,
através de seu Filho Jesus, e reconciliou o mundo consigo mesmo pelo sacrifício dele no Calvário. Também lá, o Senhor ressuscitou e ascendeu aos céus. E, finalmente, é lá que ele voltará e reinará. Vejamos, por exemplo, o que diz o profeta Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 1 ao 4. Portanto, tudo será decidido em Jerusalém. Até aqui, o apóstolo João somente viu e ouviu. Entretanto, depois que ouviu o anjo forte, ele passou a agir. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Apocalipse capítulo 10, versículo 9. Conforme vimos, esse livrinho contém a herança dos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Esses, como também os 24 anciãos, representam toda a igreja glorificada do Senhor Jesus. O apóstolo tinha que continuar a profetizar. Profetizar o quê? Que o Senhor Jesus e a sua glória voltariam. Agora o apóstolo é transferido em espírito para a Jerusalém terrena e realiza um trabalho que não é visível para os seus habitantes: medir o templo. Isso acontece na segunda metade da grande tribulação, quando a besta, o anticristo, estiver no auge do seu poder. É isso que nos dá a entender o seguinte verso: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi a ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Apocalipse capítulo 11, versículo 2. O capítulo 12 fala do mesmo período. É importante saber que as indicações de tempo na Bíblia se referem a um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias. Indicam sempre os últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação. Quando João mede o santuário, ele o faz com a autoridade que lhe foi conferida, uma vez que esse ato é puramente judicial e significa limitação e posse. O átrio, o que não é sagrado, é separado do santuário. A medição dele será a tarefa da igreja arrebatada e glorificada, pois o apóstolo age profeticamente, representando a igreja no céu. O apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 a 3. Devemos estar conscientes de que esse julgamento separador já passa hoje pelas nossas fileiras, sendo que os falsos cristãos, aqueles convencidos e não convertidos a Jesus, os cristãos do átrio, são deixados de lado e o sagrado permanece. Os primeiros a serem medidos são o santuário, o altar e os que nele adoram. A única casa de Deus existente sobre a terra é o seu templo espiritual, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. As pedras vivas que constituem esse templo são os renascidos dentre os judeus e gentios, como está escrito: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nessa casa, o juízo será realizado primeiro e, em seguida, ela será retirada de maneira maravilhosa. É como ensina o Espírito Santo por intermédio do apóstolo Paulo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Ao apóstolo João é dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Quem são os que adoram? São os 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse povo israelita, convertido ao Senhor Jesus durante a grande tribulação, e o domínio do anticristo é figuradamente a base de Deus na terra. Através da medição judicial, eles são separados dos ímpios, da mesma maneira como acontece hoje na Igreja do Senhor Jesus, quando os verdadeiros convertidos vivem uma vida de prática da palavra de Deus e, portanto, separada daqueles que não têm nada a ver com a fé cristã. Os adoradores no templo em Jerusalém não podem ser os cristãos que fazem parte da multidão inumerável dentre todas as nações e línguas, pois esses cristãos terão que morrer como mártires, vítimas das atrocidades do anticristo. Adorarão ao Senhor Jesus nos seus respectivos lugares, até serem descobertos e decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adorarem a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Enquanto os judeus convertidos adorarão ao Senhor Jesus no templo em Jerusalém. Como vemos, há uma posição distinta entre aqueles gentios e esses judeus que se converterão durante a grande tribulação. Os selados de Israel durante a tribulação serão guardados da grande mortandade. Eles serão mantidos para a plenitude da redenção e separados do átrio que foi dado aos gentios.